Gálatas capítulo de número 5. Aleluia. Volto a repetir, Gálatas capítulo de número 5. Quem já está lá? Gálatas capítulo de número 5. Então estarei lendo a palavra do Senhor a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aleluia. Volto a repetir: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aleluia. Há uma coisa que você precisa entender acerca desta palavra. A Bíblia me fala acerca de um povo chamado Israel. Este povo estava cativo no Egito. Este povo foi liberto do Egito. Mas há uma coisa que me alegra aí. Há uma coisa que me espanta aí. No meio desse processo de libertação, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós entendemos que a libertação não acontece quando nós saímos somente de um determinado lugar, mas acontece quando aquele lugar sai de nós. Aleluia. Há uma coisa que você precisa entender. Eu volto a repetir. O povo de Israel estava cativo no Egito. O povo de Israel não tinha liberdade para adorar. O povo de Israel, quando sai do Egito, vai para a terra prometida. Quando chega no deserto, quando passa pelos processos do deserto, quando passa pelo deserto, começa a sentir fome. Recorda dos pepinos do Egito. Começa a sentir sede. Começa a recordar. Lá no Egito, nós tínhamos água. Começam a sentir fome. Recordam novamente. Lá no Egito, nós tínhamos pão e carne. O que é que estamos a fazer neste deserto? Deixa-me te dizer uma coisa. O povo de Israel estava liberto do Egito. Havia sido tirado do Egito. Mas para a libertação estar completa, para a libertação se completar no povo de Israel, havia uma necessidade deles, do Egito sair deles. Eu não sei qual é o teu Egito hoje. Eu não sei qual é o teu Egito hoje, mas há uma palavra para ti. Cristo diz na sua palavra. Cristo diz em sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez eu estava a debater com um homem de Deus, e o homem de Deus reclamava que não fazemos mais imposição de mãos. Já não fazemos libertação. E eu peguei a palavra e respondi ao homem de Deus. Eu disse: homem de Deus, de que libertação você está a falar? Será que é para você lhes tirar? Ou é para eles saírem de si? Ou o Egito sair deles? Aleluia. Não é só sair do Egito, mas é o Egito também sair de ti. Aí sim a libertação estará completa. Por que eu falo de libertação? Porque muitos de nós somos escravos sem saber. Jesus, ele disse, vou voltar um bocadinho para a história de Moçambique. E quando nós temos a história de Moçambique, nós entendemos que Moçambique foi liberto em 1975. Foi quando ganharam a independência. Mas qual é essa pressão de que estou a falar?
Aleluia. Amen. É a pressão do pecado. Kubhakanyisiwa ka xidyoho. Muitos de nós Vo talaga hina. somos escravizados pelo pecado sem saber. Yam swo swi karhawu ka swidyoha hi nga swi tivi. E that's why em alguns momentos Eka minkarhi yin'wanyana nós praticamos uma obra. hi endla xilo xo karhi. E kama saya te khosa mbedweni. Ti boda munhu byi dobrana na karhi. Estou arrependido. Mina. Eu quero deixar, Ni lava ku tshika. mas não sei como. Mara a ni tivi hi ndlela yini. É porque o pecado te Hikuva a escraviza. swidyoho swi na swa ku Somos escravos daquilo que nos domina. hina hi hlupho hi leswi na swi bakanyisaka. Aleluia. Amen. Mas a liberdade em Cristo. Mara a chusewu ka Kreste. Tsika ni ku byela A xilo. ni byeri makosi. Loko Yesu a ku katla. Quando Jesus te segura. My God. Loko Yesu a ku Quando katla. Jesus te segura. Quando Jesus te segura, Quando Jesus o cata. não há prisão. Hakuna nkotso. Não há inferno. Hakuna terreno. Não há pecado que vai te fazer de escravo. Vamos viajar um pouco para a Bíblia. A Bíblia me fala de Paulo e Silas. Paulo já estavam presos, mas eles estavam livres. Eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente. Mas o pecado não tinha mais domínio sobre a vida deles, porque eles estavam livres. E daí eles se sentiam bem. Eu não sei qual é a sensação de Paulo e Silas. Deixa eu tentar remacionar um pouco. Ali no cárcere ali, concorrentes tudo mais. Ali adorar a Deus. Santo, santo, santo. Eu não sei, sabe, entenda. Muitos de nós quando estamos em aflição, não conseguimos sentar para adorar a Deus. Muitos de nós quando estamos em aflição, não conseguimos sentar, não conseguimos dobrar os nossos joelhos, não conseguimos nos levantar para adorar a Deus. Mas Paulo e Silas, presos concorrentes, eles começavam a adorar. Eles estavam livres. Eles entendiam que a liberdade não está quando soltam as correntes. Não está quando você é solto da prisão. Mas a verdadeira liberdade está quando você carrega Jesus. A século antes isso. Como é que eu não conheço a cucucaixa? Aleluia. Amen. Há uma necessidade de você sair do Egito e do Egito sair de ti. Aleluia. A Bíblia me fala de João Batista. A Bíblia me fala de João Batista. João Batista estava preso. Ele estava acorrentado no pescoço. Ele estava acorrentado nas mãos. Estava acorrentado nos pés. Mas quando ouve falar de Jesus, João Batista se sentiu livre como um passarinho. Eu não imagino a situação de João Batista naquele momento. E talvez era pior que de Paulo e Silas. E talvez era pior do que tua situação, eu não sei. Mas algo ouve para ti. Jesus quer te libertar. Quer te tirar do Egito. Aleluia. Há uma necessidade de sairmos do Egito. Entenda, todo aquele que sai do Egito se torna predestinado de Deus. Eu espero estar a falar com os escolhidos de Deus. Todos aqueles que foram escolhidos de Deus, o pecado não tem domínio sobre a vida deles. O pecado não
não vai superapontar as dores que está de cela. na vida dele. Até o time agora. Porque Jesus, que é o pacote principal, Jesus, que é o pacote completo, já se encontra naquele lugar. Já se encontra na tua vida. Aleluia. Amen. Jesus Yes. é a verdadeira liberdade. It's a secret. Muitos de nós acabamos experimentando nojento por conta de liberdade, porque queremos ser livres. Acabamos experimentando coisas que não convém, porque queremos ser livres. A Bíblia vai me dizer, por que gastais o teu dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o teu dinheiro naquilo que não traz liberdade? Por que gastais o teu dinheiro? A Bíblia ainda vai me dizer, vinde comprar de mim, mesmo sem dinheiro, vinde comprar pão, leite. Aleluia. A liberdade é de graça, mas ela não foi comprada de graça. Há um preço que Jesus pagou para que eu e você pudéssemos ser livres. Há um preço que Jesus pagou. Quando Jesus morreu na cruz, não só pagou pelos teus pecados. Jesus estava na cruz do Calvário, estava de braços abertos, e ele disse: está consumado. E quando ele diz está consumado, ele não diz apenas está tudo pago. Ele disse também: as cenas estão abertas, as correntes foram quebradas, aquilo que prendia a tua oração foi quebrado, aquilo que prendia o teu crescimento foi quebrado, aquilo que prendia a tua prosperidade foi quebrado. Apenas vá. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. A última vez que eu estive aqui, meu pai disse uma coisa muito interessante. Nós começamos a 100 e para terminar a 0. Aleluia. A liberdade está em Cristo Jesus. Não está em sugar daddy. Não está em sugar brada. Não está em mana maisinha, não sei quem. Mas está em Jesus. Aleluia. Quem é livre de verdade não fica nas paredes. Aleluia. Muitos de nós ficamos nas paredes. Somos jovens, não é? Estamos a curtir. Andamos a nos fazer tatuagens, achando que aquilo vai nos trazer proveito. Mas deixa-me te dizer, o pão do Egito é por um momento. O frango do Egito é momentâneo. A água do Egito é momentânea. Depois Jesus vai dizer, as coisas da terra passarão, mas a minha palavra jamais passará, e todo aquele que está em mim, ainda que mora, viverá. Aleluia. Em poucas palavras, ainda que o mundo tente o aprisionar, ainda que o pecado tente aprisionar, quando você tem Jesus, você é livre. Entenda, o sentido da liberdade não está em eu fazer o que eu quero. O sentido da liberdade não está em fazer aquilo que são os meus desejos.
feitos. A verdadeira liberdade me permite negar aquilo que é a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Eu achava que era livre, mas não conseguia deixar de beber. Eu achava que era livre, não conseguia deixar de fumar. Eu achava que era livre, não conseguia deixar de me masturbar. Eu achava que era livre, não conseguia deixar de fugir de casa todas as noites para me encontrar com Sugar Prata. Mas a verdadeira liberdade é dizer, é louco, tchalalita. Quando a bebida vier, O que nada de manhã, não espera um pouco. só se lá com conhe. Agora quero orar. Ele só colocou a situação. Quando o pecado vier, Os inimigos. você não vai parar. O que inava todos. Não estou. E já pular depois. Vamos conversar. E só se lá com pular na isso. Agora quero conversar. A curança caminha. A minha vontade. Nem como é que é. Coloco a paz. E só se lá com essa curança Agora quero fazer cair. a vontade de Jesus. Aleluia. Amém. Esse é o verdadeiro sentido da liberdade. É que é livre. Não faz a sua vontade. Porque ele entende que as suas vontades lhe levam para não sei aonde. Ele entende que as suas vontades não lhe trazem aquilo que é a verdadeira alegria. Aleluia. Então quem é livre prefere fazer a vontade de Deus. Aleluia. Dizer que eu já terminei. A palavra era breve. Jesus nos tirou do Egito, mas o Egito sair de nós é nosso dever. Jesus já fez a sua parte. Agora é tua vez de fazer a tua parte, de sair do Egito, ou de tirar o Egito de ti. De todas as aflições que você passa, não recorde-se do Egito. Porque se você se recorda do Egito, você vai voltar para o Egito. Eu sei, é difícil. Tem vezes que não conseguimos nem dormir. Mas não te recorde do Egito. E quando vê aquele pensamento de deixa-me voltar para o Egito, porque lá eu estava bem, lá eu estava, tinha tudo, do bom e do melhor. Cancela. Porque, Jesus, nem a aflição que nós passamos não se compara com a glória que nos será revelada. Porque aquilo que o outro não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o adoram. Aleluia. Amém. Não volte para o Egito. Não volte para o Egito. Não volte para o pecado. Permanece em Jesus. Não existe coisa melhor. Não existe coisa mais doce do que estar em Jesus. Vemos muitos jovens a beber maltalor de gin. E cambilwe anga ka Yesu. Aba malor de Jesus. Aleluia. Não volte para o Egito. A mensagem foi pregada. Não volte para o Egito. Não volte para o Egito. Aleluia. Vou pedir com que alguém possa nos ajudar com uma adoração. Coloque-se de pé. Eu sei que no momento da adoração todos são adoradores. No momento da adoração não tem pastor, não tem apóstolo,
não tem pregador, não tem profeta, todos são adoradores. Aleluia. Então queremos adorar a Deus neste momento.